Hoje é dia 4 de fevereiro do ano de 2015. E hoje é uma quarta-feira e são 21 horas e 30 minutos. E como fazemos todas as quartas-feiras neste horário, vamos celebrar saúde através das ondas milagrosas da Rádio Mundial. Eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Boa noite. Sempre aqui respondemos a perguntas e dúvidas que chegam de nossos ouvintes, pacientes ou alunos desta jornada médica e espiritual. Hoje vamos falar sobre doenças mais ou menos graves, para que possamos depois falar sobre tratamento e cura. Para a ciência médica, você será considerado doente se algum órgão, sistema ou aparelho do corpo está funcionando ou respondendo mal. E para a psiquiatria, se sua mente, pensamento, tem bons pensamentos, ideias que resultam em ações dentro dos padrões éticos morais onde você vive, você será considerado uma mente sadia ou uma mente normal. Caso contrário, você será considerado portador de um transtorno mental. E acabou. Entenderam? Isto é ciência médica. Isto é a ciência dos sensores físicos materiais: visão, audição, olfato, paladar e tato, que são os informantes de todas as ciências que existem. E são os informantes do ver para crer. Ou seja, eu primeiro preciso ver para depois acreditar. Esta é a lei dos nossos informantes físicos. Para a medicina espiritual, você é muito mais que corpo e pensamento. Você é um ser humano, físico, mental, espiritual, emocional, afetivo, social e até um ser humano financeiro. O financeiro que resulta em saúde ou doença financeira, pelo equilíbrio ou desequilíbrio entre receita e despesa. Ou seja, entre o que você ganha e quanto você gasta, resultará, caso a receita seja maior que a despesa, em saúde financeira. Caso a receita seja menor que a despesa, isto significa doença financeira, que pode resultar em falência, inadimplência, dívidas, dificuldade em honrar pagamentos de dívidas assumidas ou insolvência. Mas, nos planos da medicina espiritual, a abundância, ou seja, o suprimento de todas as suas necessidades, está nos planos de Deus. A carência seria a falta de suprimento básico essencial para suas necessidades. Mas estamos aqui falando do ser humano individual. Mas o mesmo é válido para as empresas, que podem ter saúde financeira ou doença financeira. E sob vários pontos de vista, as igrejas de várias religiões são empresas que têm compromissos financeiros para manter uma estrutura física e até para poder honrar com o crescimento ou a sua própria expansão. Assim, todos os responsáveis ou dirigentes das igrejas de várias bandeiras religiosas
insistem sempre para seus fiéis ou seguidores contribuírem com o dízimo, ou seja, 10% de todos os seus ganhos mensais em benefício da igreja. Algumas igrejas exaltam a todos para serem dizimistas e outras menos. Mas o fato é que a sobrevivência e o crescimento, a expansão da igreja, lamentavelmente, depende de arrecadação. Mas atendam para alguns aspectos importantes. Se você é uma pessoa muito humilde, cuja renda depende exclusivamente de um salário mínimo, o dízimo para você representa uma fatia importante e expressiva da sua receita. Mas se você é um próspero comerciante que tem uma renda mensal acima de R$10.000, o dízimo teria que ser R$1.000 e não vai representar a você um grande sacrifício financeiro, pois você terá, para atender todas as suas necessidades, R$9.000 mensais. Entenderam? Aqui eu estou tentando demonstrar que o dízimo parece ser injusto. Mas vejam vocês, na época das Escrituras Sagradas, as pessoas e os trabalhadores eram muito iguais nos seus ganhos, e os ricos ou milionários eram uma raridade, as grandes exceções. Em geral, os fiéis daquela época eram sempre representados, em sua grande maioria, por pessoas humildes, embora na atualidade isto não seja muito tão diferente. O grande contingente da maioria das igrejas é representado por fiéis de baixa renda. O fato é que, sob este ponto de vista, o dízimo penaliza os humildes e não penaliza os mais ricos financeiramente. Mas vejam vocês, existe então aqui um paradoxo. A igreja precisa de recurso. Na verdade, ela é mesmo uma empresa. E uma empresa vive de receita maior do que despesas. Mas as igrejas também têm despesas. E muitas igrejas ou bandeiras religiosas não só pedem a contribuição de dízimos, como pedem outros tipos de contribuições, chamadas também de ofertas. Agora, o que nos parece muito errado, e atentem para este fato, é que muitas igrejas passam aos fiéis a ideia que milagre, e o milagre de cura se compra. E isto não é verdadeiro. Então, o milagre de cura espiritual, ele tem por característica a sua gratuidade. Ele é um dom gratuito de Deus. Ele é de graça, pela graça de Deus. Quem recebe um milagre de cura não deve nada a ninguém, a não ser a Deus. Para a ciência médica é diferente. O médico, ele faz um grande investimento, ou seus familiares, para que ele conclua o seu curso de medicina. E ao concluir o curso de medicina, é permitido ao médico sobreviver ou viver
às custas do seu trabalho médico, vendendo o seu talento médico. Entenderam? Não existe o tratamento médico gratuito. Não, alguém tem que pagar pelo tratamento médico. Ou você mesmo, paciente, ou seus familiares, ou o seu plano de saúde, ou os órgãos públicos, municipais, estaduais ou federais, precisam patrocinar campanhas ou situações de tratamento ou cura de pacientes, de doentes ou necessitados. Mas vejam vocês a incoerência, né? Para ter o alcance à ciência médica, você precisa ter poder aquisitivo. Nos países socializados, nos países onde a medicina é socializada, o doente é um problema do Estado. Você recebe o tratamento por sua livre escolha de médicos e serviços médicos. E estes profissionais mandam a conta do seu atendimento para o Estado. Você não gasta nada para ficar bom. E o médico recebe do Estado os seus honorários médico-profissionais. Então, repetindo, que primeiro erro que as igrejas cometem, né, é chamar as curas mentais de curas espirituais. Então, vejam bem, é um comprometimento muito grande alguém falar em cura espiritual. É um comprometimento muito maior alguém falar: eu sou um curador espiritual. Se alguém falar: eu sou um curador espiritual, pode ter certeza que deve ser um falso profeta. O curador espiritual, ele não precisa fazer propaganda dos seus dons de cura espiritual. A cura espiritual, ela é sempre total. Então, vejam bem, não existe uma cura que seja parcial de um ser humano e que possa ser chamada de cura espiritual. A cura espiritual, uma vez que ela vem como cura espiritual, ela cura tudo, tudo, todas nossas necessidades, desvios de nossas saúdes, que é na ótica espiritual, nós temos 7 saúdes. Entenderam? Então vejam bem. Se você tem um problema físico ou um problema mental, a ciência médica pode dispor das especialidades médicas e da psiquiatria. Mas na ótica da medicina espiritual, você é um ser humano físico, mental, espiritual, emocional, afetivo, social e financeiro. Essa é a medicina espiritual. Se propõe a cura total, ela se propõe a curar a doença física, mental, espiritual, emocional, afetiva, social e financeira. Sempre repetimos aqui, e as pessoas sempre me perguntam: doença espiritual. Se eu falo que eu uso espírito com E maiúsculo e espiritual com E maiúsculo, eu sempre me refiro ao espírito como sinônimo de Deus e ao espiritual com tudo aquilo que se refere a Deus. Ora, se eu digo doença espiritual, então, neste ponto de vista, eu estou dizendo Deus está doente. Entenderam? O que é um absurdo.
O espírito jamais adoece. Então a expressão doença espiritual, ela tem que ser interpretada de uma outra forma. Doença espiritual é desconhecimento espiritual. Então, o ser humano, ele nasce e depois se desenvolve em cima, principalmente, das crenças materialistas, onde as crenças do espírito, elas são colocadas em último plano. Não porque assim querem nossos familiares, ou nossa escolaridade, ou nossa religião, mas é porque, se nossos ancestrais desconhecem o espírito, ou desconhecem o reino espiritual, como que eles vão impor a nós crenças e conhecimento espiritual se está fora do próprio alcance deles? Onde que eu vou achar um professor de conhecimento espiritual? Onde que eu vou poder cursar uma universidade do espírito? Por enquanto, ainda isto não existe. Felizes foram os apóstolos que tiveram um grande mestre, chamado Jesus. Este sim, eles tinham um grande professor. Mas assim mesmo, né, as escrituras, né, os textos sagrados, nos transmitem que os apóstolos perguntavam: Senhor, ensina-nos a orar. Porque eles mesmos sabiam que talvez não estavam sabendo orar. Por isso que não conseguiam curas ou resultados de pedidos com as orações que faziam. E também eles achavam que tinham muito pouca fé. E eles sempre perguntavam ao mestre: Senhor, aumenta-nos a fé. Então vejam vocês, o conhecimento espiritual é a saúde espiritual. Então, a ótica da medicina espiritual, ela está à disposição do doente físico. Ela se põe à disposição do doente mental. Ela se põe à disposição do doente espiritual, ou seja, aquele necessitado de conhecimento espiritual. A medicina espiritual, ela se põe à disposição daqueles doentes do emocional. A medicina espiritual, ela se põe à disposição das doenças do afeto. As doenças emocionais são mais ou menos fáceis de entender. São as doenças que mexem com as nossas emoções. E são grandes emoções que podem causar grandes doenças. Mas a doença afetiva, o afeto, ele diz respeito ao relacionamento nosso com os nossos próximos, distantes, com os nossos parentes, familiares, com nossos colegas de trabalho, entender? A doença afetiva, ela é a falta de bons relacionamentos entre os seres, entre as pessoas. E a medicina espiritual está à disposição para atender também a doença afetiva. Por outro lado, nós podemos sofrer de doença social. Eu poderia enumerar aqui uma porção de doenças sociais. Uma delas, a má distribuição de renda, que divide os seres humanos em ricos e pobres. E o pior,
em muito ricos ou em miseráveis. Então, isto não deixa de ser uma doença social. A permissão para você comprar cigarros, bebida alcoólica e até drogas que causam dependência física é uma doença grave social. Entendeu? Vejam, pois, que a medicina espiritual ela está à sua disposição para curar doenças também sociais. Finalmente, vejam vocês, você pode ser um doente financeiro, ou seja, você não tem o suprimento básico, essencial de sobrevivência. E suas despesas ultrapassam a sua pequena receita. Então você está em linguagem espiritual, você está em carência. Entenderam? A carência é uma doença financeira. E a medicina espiritual pode suprir a tua necessidade básica, fundamental e financeira. Vejam bem. Não adianta você querer comprar 10 carros de luxo. Isso não está nos planos de Deus para você. Mas se você tem uma necessidade básica e fundamental de sobrevivência, isto está nos planos de Deus. Agora, não é pecado você poder comprar 10 carros de luxo, desde que o ganho que você teve para esta compra resultou de um trabalho ou de uma negociação honesta que beneficiou você, sua família e toda a sua coletividade. Entenderam? Então, ciência médica é doença física, psiquiatria é transtorno mental, medicina espiritual ou cura espiritual é para o físico, a mente, o espírito, as emoções, o afetivo, o social e até para o financeiro. Entenderam? Mas o nosso tempo está se esgotando hoje. Nós atendemos uma clínica de doenças crônicas do sistema músculo-esquelético. Na verdade, é uma clínica de dor. Dor de coluna, dos ombros, dos quadris, dos joelhos e todas as articulações. É um desfile de dores o dia inteiro em nossas clínicas, de pacientes. Em geral, pacientes crônicos, desencantados com a ciência médica. Esse é o perfil da maior parte dos pacientes que nós atendemos. O médico ele tem que estar familiarizado com outros recursos de tratamento. E os outros recursos podem ser alternativos, como a cura mental para doenças psicossomáticas e a cura espiritual, como nós dissemos, para a cura de todos os males que podem acometer um ser humano. Se quiserem ver todas as nossas palestras, elas estão no YouTube. Acessem Rui com Y Mercúrio e vocês vão ver as nossas palestras anteriores. Nossas clínicas podem ser acessadas através dos sites www.ruimercurio.com.br, Rui com Y, e www.medicinaespiritual.com.br. Telefone de nossas clínicas, principalmente 11 3661 4243 ou 11 3744 4007. Obrigado por toda essa atenção dispensada. E na próxima quarta-feira, às 21h30, aqui estaremos novamente celebrando saúde através da Rádio Mundial. Boa noite.